Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, até o versículo 14. Diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou Samuel como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém. Obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra, e é ela, meu Deus, que precisamos. Dá-nos, Deus, a porção de hoje, Senhor, como a Tua palavra diz, nos dá o pão nosso de cada dia. Precisamos, meu Deus, desse alimento dos céus, que nos mantém de pé, Senhor, nos sustenta. É dele que precisamos, não de doutrinas humanas, não de filosofias vindas de homens. Não estou aqui, meu Deus, para pregá-las, mas sim a Tua palavra. E para isso me coloco nas Tuas mãos, que eu seja útil, que eu sirva como um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa me usar, debaixo do poder do Espírito Santo, e que nesse mesmo poder, meu Deus, barreiras sejam quebradas, e que o Teu povo possa ouvir a Tua voz. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Era uma época, irmãos, de transição, em que a palavra de Deus era rara e as visões pouco frequentes. Você conhece um pouco da história de Samuel. Se a gente começar a história, né, do Antigo Testamento, Moisés, depois vem Josué, e depois da morte de Josué, já com a tomada da terra prometida, Deus levanta juízes para julgarem a terra. E aí, logo depois, Samuel é o último juiz a julgar Israel, porque viria, né, essa época de transição, onde ele mesmo ungiria Saul como rei. Então, era uma época de transição, e você viu que a palavra de Deus era muito rara e valiosíssima, e as visões pouco frequentes. Muito se lê a respeito disso na palavra de Deus. Se você for atentar para todos os livros até aqui, você vai ver como o povo vinha, não é, ao longo dos anos, de maneira a se render a outros deuses, a adorar outros deuses, a se prostituir. Era uma época de pecado, e quando há pecado, abundância de pecado, a palavra de Deus se retrai. Veja o que diz o livro de Lamentações de Jeremias, Lamentações, capítulo 2, versículo 9, Lamentações do profeta Jeremias,
capítulo 2, versículo 9, diz assim: as suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Jeremias está aqui escrevendo porque ele foi testemunha do que aconteceu em Israel, em Jerusalém, quando os babilônios começaram a cercar a cidade, as pessoas morrendo de fome, mas ainda assim, dentro da cidade, se cultuava e se pedia a outros deuses, e como era inevitável, o mesmo profeta antes no seu livro já havia alertado, ele é testemunha ocular de tudo isso. E ele relata que nessa época de tanta iniquidade, tanto pecado abundante, as visões, né, os profetas não ouviriam o Senhor. A palavra do Senhor se retrai. Em Amós, um pouco depois aí, veja se você consegue encontrar, Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, 5 livros aí depois de Lamentações, Amós 8, 11 e 12, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Jeremias profetiza e fala, né, a respeito daquela tomada dos babilônicos, um pouco menos do que 600 anos antes de Cristo, e Amós fala já uns 150 anos antes. Jeremias fala daquilo que ele viu, e Amós profetiza bem antes, uns 150, dizendo a respeito dessa iniquidade, da ruína de Israel que estava por vir, e ele relata exatamente o mesmo quadro. Escassez da palavra de Deus, eles andariam procurando, correriam por toda parte, mas o Senhor não achariam. Então, quando há uma época de iniquidade abundante, de pecado abundante, a palavra do Senhor se retrai. Cada vez menos elas são mais raras, são mais preciosas e valiosas, e as visões pouco frequentes. E dessa forma, irmãos, de certa forma, nós hoje passamos por uma situação semelhante. Nós vemos a iniquidade que nós temos hoje, apesar de termos tantas igrejas, e, entre aspas, né, e tantos pregadores também, entre aspas, nem todas elas são verdadeiras, provém do Senhor, uma palavra pura. Então, eu digo que mesmo com tanta igreja, uma do lado da outra, em cada esquina tem uma, eu continuo dizendo que a palavra de Deus hoje é rara, e ela é preciosíssima, porque nós também vivemos um tempo de iniquidade abundante, e a palavra de Deus continua rara, porque Ele sempre preservará um remanescente que pregará a palavra verdadeira, mas ela hoje não é fácil de se encontrar, ela é escassa. E nós também, à semelhança daquela época, vivemos essa etapa de uma época de iniquidade, de pecado, e não obstante, muitas igrejas e muitos pastores, mas poucos trazem a palavra do Senhor fiel e verdadeira. Então, nesse mesmo contexto, mesmo com tanta iniquidade, a graça de Deus ela é suficiente para que esses poucos falem da verdade. A graça de Deus é tão grande que ela encobre multidão de pecados. Mesmo numa época de iniquidade de pecado, a graça dele é tão grande que ele usa esses poucos para falarem a sua palavra, para que as pessoas possam ouvir. E elas são raras, irmãos. A palavra de Deus pura, genuína, tem muita gente por aí falando, mas que não tem embasamento bíblico nenhum, começam as heresias nas doutrinas de homens, e a palavra verdadeira e fiel de Deus começa a se tornar escassa. Mas sempre há um remanescente. E aí a gente para pensar, porque se Deus ainda fala, e ela é tão valiosa, tão rara, tão pouco frequente, será que nós estamos reconhecendo a voz de Deus? Porque o texto fala
de Samuel, quando ele começa a servir. Você conhece a história dele? Eucana, seu pai, e Ana, sua mãe, tiveram Samuel, depois de Ana pedir numa oração, e o próprio Eli a vê orando, né, ali de joelhos, debruçada, chorando, e ela é abençoada por Deus com a vida de Samuel, e já o dedica, o consagra a Deus, e leva-o depois, muito pequeno, já para servir junto com Eli no templo. E Samuel, apesar de estar ali servindo, você viu que ele ainda não havia ouvido a voz de Deus. Então, nós também precisamos entender se nós estamos reconhecendo a voz de Deus. Ele, por 3 vezes, ouviu e não reconheceu, não sabia que era Deus falando com ele. Então, nós também precisamos pensar sobre isso, porque se nós sabemos que a palavra de Deus é rara e pouco frequentes as visões, quando nós a ouvimos, será que nós estamos reconhecendo? Porque quando você ouve alguém falar e você reconhece a voz e a essa pessoa você dá crédito, você procura atentar no que ela está falando, não é? Normalmente é assim. E se nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, e se Deus fala ainda hoje, quando Ele fala, será que nós estamos dando ouvidos e estamos reconhecendo a voz dEle? Porque há muitas vozes falando, irmãos, e muitos estão se deixando levar por outras que não são a voz de Deus. Então, nós precisamos pensar no nosso contexto, se nós estamos reconhecendo a voz de Deus. E tempo de casa não conta. Muitos podem imaginar, eu tenho 30 anos de igreja, é claro que eu sei reconhecer a voz de Deus. Tempo de casa não conta. Aqui, né, na igreja de Cristo, antiguidade não é posto. No mundo ainda pode ser, mas aqui não é. Veja o exemplo, né, dos filhos de Eli e Samuel. Samuel chegou muito jovem, com muito pouco tempo, com menos tempo que os filhos de Eli, ele teve o privilégio de ouvir e reconhecer a voz de Deus. Ao passo que os filhos de Eli não reconheceram, ignoraram uma palavra tão preciosa, e eles ignoraram. E quantos são os casos de pessoas que começam a frequentar a igreja, e com pouco tempo, a pessoa se lança e deseja de fato ouvir a voz de Deus, e tem um crescimento espiritual, ao passo que outros estão há anos, há décadas na igreja, e ficam na mesma, não conseguem reconhecer a voz de Deus. Então, irmãos, tempo de casa não significa nada. Então, a palavra de Deus é clara quanto ao falar dele. Se a gente fosse falar aqui a respeito da palavra de Deus, tinha tanto assunto que a gente levaria a noite inteira e não conseguiria esgotar. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Ela, se você fosse explicar tudo ou falar o mais que você pudesse, não teria fim. Então, ao falar da palavra de Deus, você está falando dele, porque ele mesmo se fez carne, diz a palavra que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se nós formos falar da palavra de Deus, nós vamos levar muito tempo. A Bíblia é abundante a respeito do falar de Deus através da sua palavra, mas que parâmetros há para o identificarmos rapidamente? Como aconteceu com Samuel, ele por 3 vezes foi chamado e não reconheceu. Eli também levou tempo para reconhecer. E nós, quando ouvimos, será que conseguimos identificar? Não sei se alguém já chegou para você e perguntou assim, poxa, eu ouvi alguma coisa, uma palavra veio ao meu coração, mas será que é de Deus mesmo? Você já ouviu alguém fazer essa pergunta? O pastor, com certeza, né? Já ouviu alguém perguntar, pastor, estou na dúvida se é de Deus ou se não é, porque ouviu uma voz. Então, nós precisamos identificar se a voz provém de Deus ou não. Nós precisamos olhar para o texto e ver o que ele nos ensina a esse respeito do ouvir da palavra de Deus, como aconteceu com Samuel. Então, voltando lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, logo no versículo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, no verso 1, veja o que diz. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara,
as visões não eram frequentes. Não sei se você está ouvindo um zum, 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 ou sou eu, tá? Está um ruído aqui no meu ouvido, não sei se sou eu. Então, um jovem que servia, mas que ainda não conhecia a voz de Deus. E quando nós olhamos para o exemplo de Samuel, se a gente considerar que o historiador Flávio Joséfo, aquele historiador judeu, estava certo, ele começou a servir aos 12 anos de idade. Então, isso é algo que nós, e os jovens principalmente, têm que começar a perceber também do privilégio que é servir a Deus. Samuel, muito jovem, com 12 anos, se a gente considerar que ele está certo, ele começa a servir no templo. E ele serviu por bom tempo. E ele passa pela adolescência, passa pela sua juventude, todos sabem que é uma etapa complicada, e Samuel percebe, porque ele vem de uma família que é temente a Deus, ele cresceu até ficar definitivamente no templo, vendo que seu pai e sua mãe iam todo ano oferecer sacrifício. Então, ele foi uma criança que não cresceu sem nenhuma instrução a respeito da palavra de Deus. Ele sabia e tinha um exemplo. E ele sabia o quão importante era aquilo que ele fazia ali, a importância de se santificar. Então, para nós e para os jovens, principalmente, para os que exercem alguma função na igreja, pensem sobre esse aspecto. Será que o serviço que eu estou oferecendo a Deus está de acordo com o padrão que Ele requer? Será que a minha santidade condiz com aquilo que eu estou fazendo? Nós, e principalmente os jovens que servem, têm que prestar muita atenção a respeito da santidade, porque não é possível oferecer um serviço a Deus se esse serviço estiver manchado, se estiver maculado. Deus não recebe. Então, ele começa a servir num templo com um sacerdote cego e idoso, mas ele começa a crescer, começa a servir. E eu não vejo na palavra de Deus Samuel resmungando, não vejo nenhum exemplo dele dizer, pô, Samuel, Eli, isso aqui está chato, eu sou criança, eu quero sair, eu quero jogar bola, imagina se fosse hoje, eu quero um tablet, eu quero jogar videogame, eu quero ver televisão, isso aqui está chato, eu não quero mais vir. Não, eu não vejo isso na palavra de Deus. Muito pelo contrário, eu vejo um reconhecimento de Samuel, que aquilo que ele fazia era de extrema importância. E ele começa a servir. E sem ser consultado, a sua mãe não consultou se ele queria. Ele foi consagrado ao Senhor, nazireu, desde o seu nascimento. Ficou sabendo disso depois, quando cresceu. Meu filho, eu te consagrei ao Senhor e você vai servir no templo. Eu vou vir aqui uma vez por ano, vou te trazer uma roupa, né? Imagino que ela tivesse, quando ela chegasse lá, já estava a calça assim, né? Como é que diz? Pescando o siri, né? Sei lá como é que diz, né? A roupa apertadinha, que não consegue abotoar, e a sua mãe levava uma estola sacerdotal nova para ele, porque ele ia crescendo, mas ela não consultou ele, meu filho, você quer? Não. Ela consagrou, levou e ele lá ficou. Ele não foi consultado, mas foi entregue ao Senhor. E mesmo com tudo isso, nunca tinha Deus falado diretamente com ele, é o que diz o versículo número 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele servia e mesmo com tudo isso, ele nunca tinha ouvido diretamente o Senhor falar com ele. E quando ele ouve, ele pensa que é Eli que está chamando. As suas referências ali, desde que ele foi entregue, não eram muito boas, porque havia os filhos de Eli, havia o próprio Eli, que por causa da sua negligência, os seus filhos faziam, né, coisas que não agradavam a Deus e eram um escândalo diante de todo o povo. Os parâmetros dele não eram bons, mas mesmo assim, ele continuava servindo a Deus com integridade, com fidelidade, crescendo em graça diante de Deus. Assim era a vida de Samuel, servindo no templo. E no momento que ele é chamado, como eu disse, ele pensou que fosse Eli. No verso 4 ao 6 diz, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui.
correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Então ele é chamado por Deus, mas não reconhece a voz de Deus e pensa que é Eli. E fica nesse, vai e vem, ouve uma voz e vai lá, pensa que é Eli. Assim também vivem muitos que estão na igreja. Ouvem, mas pensam que é outra coisa, não reconhecem que é de Deus e ficam vivendo uma crise existencial. Será que isso vem de Deus? Será que isso não é? Será que eu devo fazer? Será que eu não faço? Será que é o Espírito Santo? Será que é o diabo falando comigo? E fica naquela esquizofrenia e assim vai caminhando, às vezes, muitos anos, na igreja. E Samuel, ele não identifica que é o Senhor. E aí, irmãos, cabe essa pergunta para nós: você conhece a voz de Deus? Quando Deus fala contigo, você conhece a sua voz? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque se nós estamos servindo a Deus, estamos nessa caminhada aqui na igreja, congregando juntos, por anos, e nós não sabemos reconhecer a voz de Deus, será que isso acontece conosco? Será que você conhece? Veja o que diz Êxodo, capítulo 19, o verso 5. Êxodo 19, verso 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja o que Deus diz: se você ouvir a minha voz diligentemente e você guardar a minha aliança, então você vai ser uma propriedade peculiar. Veja o que Deus diz, a importância de nós sabermos reconhecer a sua voz. Se nós não reconhecemos a voz de Deus, será que somos de sua propriedade peculiar? Veja o que diz também o Evangelho de João, capítulo 10. João, Evangelho de João, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu, quando leio isso daqui, eu penso assim: por que as pessoas ainda ficam na dúvida se é Deus falando ou não? Porque a palavra de Deus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz e não vão atrás da voz dos estranhos. Não vão. Isso era comum nos rebanhos. Quando o pastor chamava, elas reconheciam a voz e iam. Se fosse outro a chamar, não iria. Se você tem um animal de estimação, muito provavelmente ele conhece a sua voz. Ele percebe pelo seu cheiro. Quando você vai botar a chave no portão, ele já fica aceso, Ele já, opa, meu dono está chegando. Se ouvir sua voz, ele fica doido. Eles reconhecem a voz do dono. E se for alguém estranho, eles não dão atenção, irmãos. Então, será que nós também estamos vivendo isso? Será que nós reconhecemos a voz de Deus? É algo para a gente pensar, porque é imperioso, irmãos. Eu tenho meditado muito a esse respeito e, para mim, é cada vez mais importante ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. E o que me entristece é que poucas pessoas dão valor a isso. Porque quando a gente vem a um culto, como eu disse, as palavras são muito raras. Para você encontrar, irmãos, alguém que traga uma palavra de Deus genuína, você tem que garimpar muito. Porque o que você mais encontra é charlatão. Gente que até conhece a Bíblia, mas não fala uma mensagem de Deus, não traz uma mensagem da parte de Deus.
E quando você, de fato, encontra alguém que ouve, né, alguém que traz uma mensagem de Deus, as pessoas não dão valor. As pessoas entram pelo um ouvido e saem pelo outro, ou as pessoas dormem, ou conversam. Gente, é Deus falando. É Deus que está falando. Existe algo mais importante nesse mundo do que Deus falando? Então, o momento da pregação, irmãos, para mim é o ápice do culto, é um momento de maior concentração, é um momento de não piscar para o lado. Às vezes eu sou chato, né? Sento do lado da minha mulher, às vezes ela quer falar alguma coisa, eu fico imóvel, olhando para frente. Na escola bíblica, se alguém conversar, os irmãos que deem o testemunho se eu estiver mentindo, eu fulmino com o olhar. Eu digo para a Márcia, quando alguém estiver conversando na escola bíblica, para e olha para a pessoa e diz, meu irmão, quer conversar? Vai lá para fora. Pode chamar a atenção, porque eu acho inadmissível alguém entrar no templo onde se está dizendo a palavra de Deus e a pessoa dá atenção para outra coisa. Irmãos, o sentido da palavra rara é como se fosse uma joia preciosíssima. E as pessoas jogam fora, desperdiçam. As pessoas não dão atenção. Se eu estivesse aqui nesse momento agora, fazendo como o Silvio Santos, alguém quer R$100? Quem estava dormindo acordou. Acordava, né? Opa, dinheiro eu quero. Irmãos, mas é Deus que fala. Então, nós precisamos dar total atenção. E será que nós estamos dando atenção? Porque é valiosíssima. Veja o Salmo 119, um salmo que fala muito a respeito da palavra de Deus. O Salmo 119, do versos 126 e 127. Diz assim, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. A palavra de Deus tem mais valor do que o ouro refinado. Ainda que eu estivesse jogando ouro aqui, se houvesse alguém pregando a palavra, era para você nem desviar o olhar. Manter a sua atenção no que Deus estava falando, porque ela é mais valiosa do que o ouro refinado. E ele diz, já é tempo, Senhor, para intervires, porque a tua lei está sendo violada, como a palavra de Deus está sendo violada, maculada, pregada de uma maneira irresponsável. Isso tem acontecido de maneira abundante, irmãos. Então, quando houver uma palavra de Deus, pare para ouvi-la e não desperdice a oportunidade. A palavra foi ouvida por Samuel, quase no raiar do dia, aos 45 do segundo tempo, podemos dizer. Nesse final de semana, o pastor pregou a respeito dos ofícios do sacerdote, e um deles era manter, né, o candelabro aceso. Provérbios, capítulo 13, verso 9, veja o que diz. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Quando se diz a respeito da passagem de Samuel, que a lâmpada de Deus estava quase se apagando, é porque o sacerdote a acendia desde o pôr do sol, ele tinha que mantê-la acesa até o raiar do dia. Então, quando Samuel tem esse encontro com Deus e ouve, já estava quase amanhecendo. Era aquela madrugada assim, já quase do raiar do sol. A lâmpada estava quase se apagando. Mas também significa que quando está quase acabando a lâmpada, a luz do Senhor, ele sempre, como eu disse, busca algum remanescente, ainda que seja um só, para falar com ele. Levanta alguém e diz, você, nem que seja só você vai falar a minha palavra. Vou levantar você como profeta, e você vai dizer a respeito dela. Então, esse de quase se apagando, também tem o sentido de que no meio de tanta iniquidade, tanto pecado, estava quase se apagando. Muitas vezes a lâmpada na palavra de Deus, ela é mencionada como a luz de Deus, a luz do Senhor, não é? É assim que é retratado no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. Então, já quase apagando, Deus levanta alguém.
E aí acontece com Samuel quase no raiar do dia. Então, aos 45 do segundo tempo, quando parece que vai apagar, Deus levanta alguém, levanta uns poucos, no meio dessa geração tão pervertida e corrupta, para manter a sua palavra fiel. Voltando lá ao texto do primeiro livro de Samuel, o que mais ele nos ensina a respeito de ouvir a voz de Deus? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, agora no verso 8, vamos ver o que diz. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Samuel, então, é orientado como proceder ao ouvir a voz de Deus. Eli, já sendo velho, né, já não estava enxergando direito, nem espiritualmente, nem fisicamente. Ele estava, de fato, com um problema de visão, com lentidão, uma lentidão também espiritual. Tardou a reconhecer que era o Senhor que estava falando. Ele, sendo o sacerdote, ele deveria, de cara, de imediato, reconhecer: não, é Deus que está falando, não sou eu, não tem nenhum fantasma aqui. Se não fui eu que disse, só pode ter sido Deus, porque nós estamos na casa dele, eu e você. Se você não é maluco também, então é o Senhor que está falando contigo. Mas ele tarda, ele leva 3 vezes para reconhecer, né, e se tocar. Não, peraí, pode ter, tem mais alguém aqui. É o Senhor que está falando contigo, não sou eu. É o Senhor, ouve. E aí ele é ensinado por Eli, que logo aprendeu que o que ouve é o servo. Veja o que diz os versos 9 e 10. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Esse ouve também quer dizer: obedece. Fala que o teu servo obedece. Então, nós já vemos de cara que aquele que ouve é o servo. O servo que obedece, o servo fiel, o servo que reconhece a voz do seu Senhor, esse é quem ouve, quem atenta para a voz de Deus. E ele logo aprendeu: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala, meu Deus, que eu estou aqui disponível para ouvir a tua voz e para te obedecer. Então, as ovelhas identificam a voz do pastor, como a gente leu lá em João, capítulo 10. Vamos ler o versículo 27 agora. João, capítulo 10. João 10, verso 27. Veja o que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as ovelhas identificam a voz do pastor. Elas é quem ouvem a minha voz e elas me seguem. Nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos seguindo, estamos reconhecendo que é Ele que está falando. O retrato é de presença, não é? Quando você viu comigo a passagem lá em Samuel, é de presença. Deus ali esteve falando com ele, mas não foi nada espetacular, simples. Ele esteve ali. Não há nenhum relato, não é, de que Deus apareceu como uma bola de fogo, nada, algo simples. Na simplicidade falou com ele, e ele falou: fala que teu servo ouve. E ele disse: Samuel, eu vou fazer assim, assim, assado, coisas que o povo, ao ouvir, vão lhe tinir os ouvidos. Mas foi com muito poder. Samuel ouviu de maneira simples, mas foi com muito poder. E aí as pessoas, quando vêm ouvir a palavra de Deus, acham que tem que ter algo espetacular, tem que ter algo fantástico, revelador, tem que ser assim, cinematográfico. Não, na simplicidade. Deus falou com Samuel com simplicidade, mas com muito poder. E a palavra de Deus, ela é testificada pelo Espírito Santo.
Quando você ouve uma palavra, ela é testificada para você logo em seguida, mostrando que essa palavra é de Deus. Veja o que diz o Evangelho de João ainda aí, agora no capítulo 15, no versículo 26. Diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo testemunha a respeito de Jesus, das palavras que ele disse. Também, no versículo 16, no capítulo 16, versículos 12 a 15, Jesus diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, o que Jesus diz, o Espírito Santo testifica. Veja como a palavra de Deus está fundida a Deus, tanto no Pai, como no Filho, como no Espírito Santo. Eles, que um diz, o outro testifica. Então, a palavra dada por Deus, ela não pode ser contrariada pelo Espírito Santo, dizendo que é algo diferente. Ela mesmo se prova. E também com Samuel, ela foi testificada. Voltando lá no texto que nós lemos, no primeiro livro de Samuel, voltando lá ao capítulo 3, veja o que diz dos versos 15 ao 18. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Foi testificado pelo Espírito Santo, porque o próprio Eli já tinha ouvido essa palavra antes da boca de outros. No capítulo 2, também foi lido aqui no final de semana, a profecia contra a casa de Eli. Ele já sabia, e ele também recebeu a testificação do Espírito Santo. E aí os dois se certificaram: realmente é Deus. Ela foi confirmada, tanto para um como para outro. Então a palavra de Deus é testificada a nós. Deus, quando fala contigo, Ele testifica, atestando que é verdade, é verdadeiro, e você pode confiar nela. Mas aí talvez você esteja se perguntando: mas como Deus fala, pastor? Eu ouvi tudo o que você disse aí a respeito desse texto, mas como, afinal de contas, Deus fala? Irmãos, já mencionamos a respeito da sua palavra, porque Deus fala através de decretos, como em Gênesis. Você vê Deus dizendo: haja luz e houve luz, é um decreto, não é? Sejam criados os seres do pó da terra, e assim se fez pela palavra, por um decreto somente, aconteceu. Então Deus fala por decretos. Deus pode também falar diretamente às pessoas, como foi com Samuel. Falava com os profetas, falava com Moisés face a face. Então Deus fala diretamente com as pessoas. Veja um exemplo em Gênesis capítulo 2, já estamos terminando, Gênesis 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está falando diretamente para Adão. É algo que ele disse diretamente. E fez assim com vários outros na palavra de Deus. Fez com os profetas, com Jeremias, com Isaías,
com tantos outros, falando diretamente a eles. Deus também pode falar através de outra pessoa, isso pode acontecer. Deuteronômio, capítulo 18, veja o que diz a palavra que nós estamos estudando aqui na escola bíblica, já passamos por esse capítulo, Deuteronômio 18, versículos 18 a 20, diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então Deus fala através de outra pessoa, e fez isso por muitas vezes usando um profeta, mas um profeta verdadeiro, não aqueles aventureiros que saem por aí dizendo: eis que te digo, irmãos, aqueles profetas de porta da igreja, né? Fazendo uma alusão aos advogados de porta de cadeia, aqueles profetas que dizem: eis que te digo. Não, não são esses, são os profetas verdadeiros, aqueles que Deus diz: eu vou colocar na boca deles a minha palavra, e o que eu disser, se não obedecerem, eu lhe pedirei contas. E também aquele que falar em meu nome, e na verdade eu não tiver falado, também esse assim sofrerá dano. Então, Deus fala através de outra pessoa, claro que sim. E Deus fala de forma escrita. Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, verso 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu, né, ele mesmo com o dedo nas tábuas de pedra, e escreveu lá os mandamentos e entregou a Moisés. Deuteronômio, ainda no capítulo 31, do verso 9 ao 13, perdão, a referência está errada. Deixa eu ver se é o 32. Também não. Anotei a referência errada. Mas é redundante. Era para dizer a mesma coisa a respeito de Deus, que escreveu a sua própria palavra e deu a Moisés em forma escrita nas tábuas de pedra. Mas Deus também falou e inspirou homens a escrever a sua palavra, não com sua própria mão, como foram os mandamentos, mas inspirou homens a escreverem a palavra de Deus. Essa palavra que nós temos hoje acesso a ela. Deus escreveu, é a palavra viva de Deus, escrita através de homens. Então, a palavra escrita é a palavra de Deus. Deus fala dessas maneiras. Deus fala por decretos, Deus fala por profetas, Deus pode falar diretamente com você, mas Deus fala pela sua palavra, é a sua palavra escrita. E aí você pode dizer: bom, mas basta eu ler a palavra de Deus? Se você ler a palavra de Deus, é claro que Ele fala contigo. Mas a palavra não diz que a fé vem pelo ler. Você pode ler e conhecer tudo da Bíblia, mas você pode ser um homem sem fé. Como muitos por aí conhecem tudo de Bíblia, sabem todos os versículos de cor, mas não têm fé. Não são pessoas que tiveram o privilégio de ouvir Deus falando, porque diz a palavra de Deus, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra. Então, é por isso que eu digo, a pregação é um momento mais importante, não do pregador, porque nós somos apenas instrumentos para trazer a voz de Deus, mas dele, não de nossa glória, mas da glória de Deus, porque é Ele falando.
Se nós pregamos a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. Então, isso só pode vir pela pregação. A fé é somente pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E desobedecer, irmãos, como nós vimos ali no livro de Deuteronômio e Êxodo, desobedecer ou não dar crédito à palavra de Deus é desobedecer ao próprio Deus. Se nós ouvimos e percebemos que é Deus falando, e não damos crédito ou desobedecemos a essa palavra, estamos desobedecendo ao próprio Deus. E aí, eu volto a dizer que há igrejas em que há palavra, sim, há igrejas em que há esse remanescente e que pregam palavras genuínas, sim, mas as pessoas ignoram, porque o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando escreve lá a igreja de Laodiceia, e diz que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo que uma igreja, ele estava falando, mas ele ao mesmo tempo diz, se alguém ouvir a minha voz. Então há igrejas em que a palavra é pregada, mas as pessoas ignoram, como Eli e os seus filhos ignoraram, e eles tiveram um fim terrível, morreram quando levaram a arca da aliança. Samuel então crescia dia a dia, e Deus foi fiel ao seu ministério. Para encerrar, no primeiro livro de Samuel, voltando lá, no capítulo 3, no verso 19, diz, crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Deus foi fiel ao seu ministério, o que já não aconteceu com seus filhos, mas Deus honrou o ministério de Samuel. E as palavras que ele dizia, nenhuma delas se deixava de cumprir, porque ele falava a respeito de Deus, falava a palavra de Deus. Então, irmãos, não desperdice a palavra de Deus. Elas são cada vez mais escassas, cada vez mais raras, tanto mais quanto se multiplica a iniquidade e o dia do Senhor se aproxima, essas palavras vão ficando escassas e cada vez mais preciosas. E se nós desperdiçarmos a palavra de Deus, como eu disse, estamos jogando fora o que há de melhor, o que há de mais precioso para a nossa vida. Então, fique com esse ensinamento, com essa palavra de Deus, fique com o exemplo de Samuel. Aprenda a identificar a voz de Deus. Quando você perceber que é Ele falando, dê toda atenção, não desperdice, aproveite esse momento que você tem. Não são todos os dias em que temos culto, mas nos dias de culto, dê atenção, trate com zelo e com o respeito necessário, dê o valor devido à palavra de Deus, ouça com atenção, porque isso traz vida para você. A palavra de Deus é viva, ela é viva, é um organismo vivo. Isso aqui, irmãos, não é um livro, isso aqui é vivo, tem vida. É como uma planta que você pega e não consegue ver um ser vivo, mas ela é viva, porque é o próprio Deus. Se Deus vive, a sua palavra é viva. Não desperdice, amém? Vamos orar? Queria orar contigo, pedindo que Deus nos dê esse discernimento, que nos dê essa atenção, esse interesse, esse valor. Meu Deus, ouvimos, ó Pai, a respeito do valor da Tua palavra. Ouvimos, meu Deus, o exemplo de Samuel, como ao ouvir e perceber que era Deus falando, deu atenção, se colocou à disposição, e a partir de então só houve crescimento espiritual na sua vida. Todas as palavras que Deus dizia a ele, nenhuma delas caía por terra. Meu Deus, se nós soubermos dar ouvidos à Tua palavra, nenhuma delas cairá em terra. Não teremos, ó Deus, uma vida sem frutos,
Não teremos, ó Deus, uma vida sem a tua presença, porque a tua palavra é vida em nós. Ela nos vivifica, como diz o Salmo 119, me vivifica pela tua palavra. A tua palavra nos limpa, meu Deus. Senhor, que nós possamos dar valor a ela, não desperdiçá-la nesses raros momentos, nessa palavra que está tão escassa hoje em dia, meu Deus. Que nós possamos dar o devido valor, porque ela é mais preciosa do que ouro refinado. Meu Deus, que cada irmão aqui, que todos os outros que serão alcançados por essa mensagem, que percebam o valor de ouvir a tua voz, para que possam crescer, ser fortalecidos, que a sua fé possa crescer e assim te agradar, meu Deus, e enfrentar os desafios e as aflições da vida. Não podemos viver sem a tua palavra. Meu Deus, fala com o teu povo e nos ensina a darmos o valor e não desperdiçar nenhuma só delas. Assim oramos, Pai, te agradecendo, pedindo a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.